Meus irmãos, nós estamos começando mais uma noite de estudos. Eu não paro de repetir isso, nos aproximando ao nosso encontro de número 300. Exatamente, estamos caminhando para o mês de março, né? Estamos em janeiro, temos fevereiro, mas em março, 14 de março, foi o nosso último encontro no sábado lá no GESEB presencial. E em março estaremos fazendo um ano e nos reunimos no nosso grupo, né, Grupo Espírita Esperança e Caridade Eurípides Bassanufo, para estudarmos a obra, o livro dos Espíritos. Vou iniciar a projeção para a gente já adentrar no tema. Só um momentinho, que é meio lento. Certo, estou vendo que está aparecendo para vocês já. Deixa eu só fixar aqui na minha tela. Aqui. Bem, meus irmãos, como vocês estão vendo aí na tela, nós estamos iniciando dentro do livro 2º, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. Nós estudamos o objetivo da encarnação, ficou muito bem compreendido, eu espero. Nós adentramos ao tema a alma, iniciando na questão 134. Na nossa aula passada, nós trouxemos um pequeno conjunto de questões, né? Foi a 134, 134A e B, e que, devido à profundidade das questões, e nós estamos falando de 20 questões pela frente que nós vamos debater sobre esse tema, para aqueles iniciantes, se parássemos, vamos dizer assim, por esse início, por essa compreensão inicial, já estaríamos, não digo de bom tamanho, mas seria um pontapé perfeito. Eu vou só passar para a gente relembrar, na questão 134, quando os espíritos nos indagam, e antes a gente trouxe esses questionamentos, os conceitos que outras religiões, e principalmente como a palavra alma ela é traduzida e se origina do hebraico, do grego, como vocês estão vendo, que é um ser, uma vida, uma criatura. Eu destaquei esses temas aí. Em latim, ele é o que anima. Nós vemos com João Calvino, né, que apresenta a alma e o espírito como distintos, e nós sabemos que com o passar e a evolução da humanidade, e principalmente com a ciência espírita, nós fomos mudando esses conceitos, esse ponto de vista. Nós temos Santo Agostinho, né, que ele vem nos trazer esse conceito de alma, e principalmente quando ele diz que nós temos a alma tem essas 3 faculdades, que é a memória, a inteligência e a vontade. Foi necessário para que a gente tivesse mais ou menos uma noção. Kardec, quando pergunta o que é a alma, os espíritos são bem diretos e já responde dizendo que é um espírito encarnado. E aí nos remete exatamente à questão, a forma como Kardec sempre vem a perguntar, né, que é Deus, a questão número 1, a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, né, a questão 23, o que é o espírito, no qual eles vêm nos informar que é a questão 134A, que era a alma antes de se unir ao corpo. Eles são bem diretos novamente, nos diz era o espírito, ou seja, antes de encarnarmos, nós éramos espíritos, e ao encarnarmos, muda essa nomenclatura. Mas nós vamos ver ao longo do estudo que nós estamos falando praticamente da mesma coisa, né? Espírito e alma são o mesmo ser, o mesmo elemento da criação divina, né? A 134B, quando ele pergunta, as almas e os espíritos são, portanto, idênticos, aí sim ele responde, sim, as almas não são senão os espíritos. Quer dizer, nós temos essa constatação, vimos, estudamos, e compreendemos essa parte inicial. No final, a gente trouxe uma pequena sedimentação dos questionamentos, né, quando a gente viu que a alma é o espírito encarnado. Antes de sermos almas, éramos espíritos, né? Com essa nomenclatura, é importante a gente estar chamando atenção a isso, né? O nome alma, espírito, parece que são 2 seres distintos, mas não são. São apenas, vamos dizer assim, entendimentos que se tinha desse ser,
né, desse ser etéreo que não se sabia mais ou menos e não se conseguia identificar, até pela forma como as religiões tratavam essa figura divino, místico, incompreendidos, que uns chamavam, diziam que a alma era do demônio, era coisa nesses pormenores, vamos dizer assim, devido exatamente à ignorância que eles tinham, da falta desse conhecimento. E eles acabavam conceituando e chamando de várias formas diferentes, tentando identificar, é claro. Nós sabíamos que, com a evolução da humanidade, esses conceitos iam caindo por terra e esses entendimentos iam sendo aperfeiçoados, mais qualificados, e principalmente quando Kardec veio a tratar de uma forma científica. Como nós sabemos, a doutrina espírita, ela é uma ciência, ela é uma religião, e ela é uma filosofia, porque a filosofia, com relação aos porquês que ela responde, aos questionamentos, a forma de evoluir questionando o porquê, vamos dizer assim, e o X das questões, e principalmente a forma que a humanidade avança e progride, não são nas respostas, que aos poucos vão sendo descortinadas, mas nas perguntas, porque a cada nova resposta existem milhares de novas perguntas, como a gente está vendo no meio científico com relação ao coronavírus, né? As mutações, não se sabe ainda com relação à vacina, se as pessoas vão ficar imunes durante 6 meses, 7 meses, se vai ter uma validade, se as pessoas que se vacinaram não vão mais contrair, ou se contrair vão ser de uma forma mais leve. Enfim, são questionamentos que vão sendo feitos a cada novo descortinar dos entendimentos. E isso é importante porque só assim, na busca da resposta desses questionamentos que vão surgindo, é que a humanidade vai avançando, né? Nós tínhamos terminado naquela questão, como eu falei para vocês, e vamos avançar agora para a questão 135, quando Kardec começa o questionamento dele. Questão 135. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? E aí, de cara, como eu destaquei, como vocês estão vendo aí, a palavra perispírito, os espíritos já respondem, né? Há o laço que une a alma ao corpo. E Miramês vem a clarear mais ainda o tema. Kardec, ele não fez nenhum comentário nessa questão, apenas os espíritos. E Miramês, ele fala que há um laço que prende o espírito ao corpo, um intermediário entre as duas forças da vida, de natureza semimaterial, e a doutrina espírita denominou o perispírito. Nós estudamos o perispírito na questão 93, 94, 94A e na questão 95. A evolução dos espíritos capacitará a inteligência para perceber, por exame indutivo, o vasto campo espiritual, onde se movimentam bilhões de seres inteligentes, e daí se poderá partir para onde deveremos chegar, a espiritualidade superior, que é esse o nosso caminho. Eu não vou falar muito a respeito do perispírito, porque nós já estudamos. Eu só remeti aqui, e foram as obras que nos auxiliaram naquele momento daquelas questões, que foi o Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, né? E o livro Perispírito, de Luiz Gonzaga Pinheiro, que no capítulo 3, ele vinha falar especificamente do perispírito, mas o livro inteiro, né, nesse capítulo 3 ele traz uma conceituação, algo mais objetivo, mas a obra toda dele é sobre esse tema. É um livro excelente que nos permite um aprofundamento. Eu aconselho aqueles que tiverem condições de adquirir pelo meio digital, e temos também ele em papel, né, a edição física, vamos dizer assim. A questão 135A, Kardec pergunta, qual é a natureza desse laço, né? Kardec está sempre procurando e sempre se remetendo a essas perguntas com relação, quando ele pergunta qual é a natureza. Qual é a natureza, qual é o elemento que ele é formado, quais são, de que forma ele é constituído, ele é agregado, quais são os elementos divinos que essa natureza traz. Ele é denso, ele é quintessenciado, e os espíritos respondem, ele é semimaterial.
isto é, intermediário entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que eles possam comunicar-se com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e vice-versa. Nós vimos que o perispírito é exatamente o intermediário entre o espírito e o corpo. As sensações que nós sentimos no corpo, como vocês estão vendo nessa imagem, ela é captada pelo perispírito que passa para o espírito. O perispírito é esse envoltório, esse corpo que reveste o espírito. O espírito, ele não tem uma forma definida. A forma quem dá é o perispírito. Como nós sabemos, o poder que o perispírito tem é de comandar as ordens advindas do espírito. Então, o espírito comanda, o perispírito acaba plasmando, modificando o corpo, forma, como nós já estudamos nessas questões que eu citei. Kardec, ele vem aprofundar a questão quando ele assim fala: o homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais, como vocês estão vendo aí. O corpo, ou ser material, análogo ao dos animais, e animado pelo mesmo princípio vital, que nós também estudamos nas questões iniciais. Sabemos que o princípio vital, ele, é uma evolução do fluido cósmico universal. Ele é vamos dizer assim, uma mutação, uma alteração. A alma é o espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Mais uma vez, essa questão da palavra alma e espírito. A alma, né, é o espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. O princípio intermediário, né, entre eles dois, é o perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une ao corpo. Tais são, num fruto, a semente, a polpa e a casca. Naquela última aula, como nós falamos e tratamos daquelas questões, eu trouxe a figura do exemplo do abacate, né? Eu falei sobre o abacate. Aquela parte de fora dele, né, a polpa, tem a semente e a película que reveste a semente. Dessa vez eu trouxe, essa imagem também tinha colocado nas últimas projeções e trouxe novamente para que ficasse mais sedimentado. Perispírito, como vocês estão vendo, o espírito e o corpo, os 3 elementos que nós nos constituímos. Nesse momento nós somos essa figura. Nós temos o corpo, nós temos o perispírito que reveste o espírito, que é esse ser, energia, que quanto mais ele vai evoluindo, ele vai se aperfeiçoando e a sua forma vai se tornando energia. Nós já somos energia, mas quanto mais nós vamos evoluindo moralmente, quanto mais nós vamos nos aproximando da divindade, tornando-nos seres que já compreendem a Deus, que já compreendem a figura, vamos dizer assim, usando uma palavra incorreta, a figura de Deus, nós vamos perdendo essa forma como nós também já debatemos e estudamos sobre ela, a capacidade que nós temos de alterá-la. E aí, mais uma vez, né, eu trouxe essa continuação, porque agora é Miramês que está falando, e eu trouxe exatamente essa questão, quando Kardec pergunta sobre a natureza desse laço, né? Ele faz essa mesma pergunta na questão 10, né? Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Quando os espíritos respondem que nós não temos o sentido necessário. O sentido que a gente está falando aqui são de sentidos sensoriais. Kardec pergunta qual é a natureza de Deus, né? Ele está sempre querendo saber qual é o elemento que cria, de que forma ele é formado, qual é a matéria dele, se é que se pode dizer, e se chamar de matéria devido à essência dela, por ser quintessenciada, por ser sutil demais. E ele está sempre preocupado em tentar entender, né, como um professor e um homem extremamente da ciência, que dominava a química, a física, a matemática também, era um homem muito culto. Ele procurava saber qual era a composição dele, de que elementos químicos eram formados, e como é que eles se agregavam. E hoje a gente sabe que tem aí a física quântica, a biologia também, que se aperfeiçoa e procura trazer e buscar esses elementos distintos, lançando um novo olhar, principalmente com as novas descobertas que a cada dia nos brindam.
Miramês, ele traz as reflexões, quando assim ele fala. Assim como não se pode ter nas residências a luz elétrica sem os fios devidamente ordenados, e é interessante porque ele faz essa relação, a luz elétrica com os fios, o espírito, para iluminar o corpo na sua movimentação adequada, precisa dos fios tenuíssimos do cordão fluídico, de modo que as ordens desçam para o mundo celular, as ideias surjam na mente e a palavra saia para a audição, como veículo de desenvolvimento espiritual. O coração fluídico, que os antigos iniciados chamavam de cordão de prata, por ser a sua luz da cor deste metal, mas com características brilhantes, serve de intermediário entre o espírito e o corpo, e é de natureza elástica, sobremodo incompreensível para a ciência da Terra. Que é incompreensível para a ciência da Terra, a gente não tem nenhuma dúvida, né? Na obra de André Luiz, ele sempre fala, porque ele diz que o que se percebe quando existe o trabalho de um médium, né, o ser que está encarnado ainda, e vai às regiões em auxílio às equipes espirituais, porque às vezes existe a necessidade de ter o médium devido ao seu fluido animalizado, para que junto dos fluidos daqueles que se encontram ali, espíritos altamente qualificados para essas, vamos dizer assim, empreitadas no plano espiritual de auxílio, de socorro. André Luiz disse que o que diferenciava e fazia distinguir entre aqueles que realmente estavam desencarnados, já eram espíritos e estavam no mundo espiritual, para esses médios que trabalhavam, era exatamente eles perceberem esse, como se chama aqui, esse cordão de prata, né? O cordão fluídico, que ainda o ligava ao corpo. Isso aí vocês podem ir estudando na obra de André Luiz, né? E nós estamos falando de uma sequência de 13 livros, que começa com o Nosso Lar, vai para o Mensageiro, Missionário da Luz, Obreiro da Vida Eterna. Esses primeiros livros, quando o Nosso Lar, ele já nos empolga. Quando você entra nos Mensageiros, e aí nos Mensageiros é importantíssimo os 6 primeiros capítulos dele, porque ele vem falar sobre os médiuns falidos. São histórias de médiuns que vieram com, como o Sr. Inácio às vezes fala, né, a missão, né, a missão que nós temos é comigo mesmo, com nós mesmos, mas esses específicos tinham uma missão com todos aqueles que agregaram com ele o projeto reencarnatório. Então, de cara, ele já começa a 5, 6 aulas de testemunhos de médiuns que vieram, como nós que estamos aqui. Por exemplo, nós que estamos aqui, Marcos está agora aqui nesse trabalho com o Antônio, com o Sr. Inácio, com todos vocês juntos, e de uma hora para outra, todo o compromisso é firmado e Marcos simplesmente começa, no trabalho dele, a se dar bem, materialmente ele começa a ter vários compromissos e começa a deixar a doutrina de lado até que abandona totalmente. E aí, quando ele chega no plano espiritual, ele vai ver o grande prejuízo que ele causou a uma infinidade de espíritos que se uniram a ele e a todos aqueles que estão aqui para que juntos pudessem trilhar um projeto de reencarnação ainda nessa encarnação agora. Projetos que se unificaram, se uniram e estão andando juntos. Todos aqueles que se agregam e dão continuidade, de certa forma, já tiveram o despertamento e o entendimento sobre esse projeto que se caminha. Então é importante a gente termos o conhecimento dessa obra, é uma obra riquíssima, riquíssima. No nosso grupo da sexta-feira nós tínhamos estudado já os Mensageiros, né? Acho que Mensageiros, e tínhamos começado, se eu não me engano, era Missionário da Luz. Mas aí nós tivemos aquela parada e não demos continuidade ao estudo dessas obras. Mas aí quando a gente retornar vai ser totalmente diferente o formato, né? Eu espero, porque aquele formato que nós tínhamos na sexta-feira já está ultrapassado para o nosso ver, principalmente depois de todos esses estudos que nós estamos fazendo. A gente precisa fazer alguns ajustes para que ele possa ser mais profícuo e, principalmente, que nós possamos auxiliar cada vez mais os nossos irmãos que, de certa maneira, também estão sendo beneficiados com esses nossos encontros, vocês não tenham dúvida disso, mas que eles podem até se potencializar nas reuniões a qual nós vamos estar dentro do Centro dos Espíritas. E isso é uma realidade, nós vamos voltar para essa rotina,
Os espíritos já nos assinalam isso, que é uma realidade e que esse nosso preparo vai ser muito útil futuramente. Nós adentramos para a questão 136, quando ele pergunta: a alma é independente do princípio vital? E os espíritos respondem: o corpo é apenas envoltório, repetimos-lo sem cessar. E é interessante essa pergunta, né? Porque aí Miramés ele fala: a alma não depende dos corpos que usa, pois o espírito tem a sua independência assegurada. No entanto, para se expressar nas regiões inferiores, né, onde sua presença se faz necessária para a sua ascensão espiritual, usa as vestes correspondentes que lhes garantem a estabilidade emocional. O corpo físico é o seu envoltório mais grosseiro, mas obediente à forma perispiritual. Ou seja, Miramês vem dizer sim, a gente já sabe que o princípio vital e o fluido vital é aquele que dá vida a todos aos seres, né? Os seres vegetais e animais, os seres que estão na fase inicial do reino mineral, é uma constituição diferente, mas que, de certa forma, e de uma forma bem, que não dá para a gente desenvolver e nem raciocinar nesse aspecto, sim, existe esse princípio, porque não vamos dizer assim, não tem vida numa pedra, mas existe ali uma composição de seres que, devido ao agregamento dela, à sua condensação, eles estão experimentando naqueles primeiros reinos, por essa condensação de elementos. Como nós falamos, não vamos nos alongar para não ficar uma coisa complexa e sem sentido. Mas quando a gente fala do princípio vital e do fluido vital através das plantas e animais e nos homens, né, já fica um pouco mais compreensível. E Miramês nos fala que o espírito não depende do corpo, vamos dizer assim, para sobreviver. Sobreviver é que nós dizemos na sua existência. Ele precisa desse corpo, essa casa que nós habitamos agora, para poder interagir nesses planos inferiores. E quando Miramês fala nos planos inferiores, não é planos inferiores ao que nós estamos agora, não. Planos inferiores é onde nós estamos. Então, para interagir nesse plano inferior que nós nos encontramos, que ainda somos passíveis de tantas mazelas, que são as paixões desenfreadas, são os nossos excessos, é necessário nos cercarmos e nos utilizarmos desse corpo, né, esse corpo denso que nós temos. Nós vamos para a questão 136A, ainda falando sobre esse tema, né? O tema a alma independente do princípio vital, que ele sedimenta em 3 questões e se subdivide nessas 136A e B, quando Kardec continua perguntando: o corpo pode existir sem a alma? Pelo estudo que nós já temos, vocês já podem, de pronto, já responder, como os espíritos assim o fizeram. Sim. Entretanto, desde que cesse a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, ao passo que depois de se haver estabelecido essa união, a morte do corpo desfaz os laços que unem a alma, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. E aí é aquela questão da ressurreição, né? Eu não vou me aprofundar nesse tema, mas para fazer apenas uma breve colocação, a questão da ressurreição. A gente fala, quando a gente remete essa palavra ressurreição, a gente se lembra hoje, voltado para exemplos do nosso dia a dia, quando alguém tem um ataque cardíaco, ou está tendo uma parada, um AVC, coisa parecida, que está tendo uma desestabilização do seu corpo físico e precisa de uma reanimação, aí os médicos falam: vamos usar o ressuscitador, aí pega choque, vamos ressuscitá-lo, né? Vamos tentar ressuscitá-lo. E não tem exemplo melhor do que essa colocação, porque ressuscitar é o quê? Vamos dizer assim, não é a questão dos médicos, quando ele fala de trazer o espírito para o corpo, mas de trazer aquela vida novamente àquele corpo que está ali falhando, né? Uma parada cardíaca, o coração não está mais sendo sentido pelos instrumentos terrenos, nem pela auscultação. Então, o que é que eles fazem? Eles tentam, de alguma maneira, trazer aquele ser à vida, fazer com que aquele órgão, né, que é essa máquina da vida, o coração,
onde lá agregam-se as emoções, e ele tenta lá de alguma forma naquele choque trazer com que o coração volte a funcionar, e trazendo a vida ao corpo. E aí a gente tem aquelas experiências de quase mortes, né, que as pessoas têm, que quando passam por esse momento, eles trazem essas experiências, né, as EQM, a experiência de quase mortes. EQM, é muito falado isso, tem muitos documentários falando a respeito dessas questões. E quando a gente fala exatamente que o espírito não pode mais habitar um corpo orgânico, quando a gente fala da ressurreição, Jesus ressurreto, mas a gente sabe que o Jesus ressurreto é em espírito. Nós sabemos a capacidade do espírito, e aí nós estudamos com relação a outro tema que nós vamos falar em questões mais na frente, a bicorporeidade, que nós vamos tratar, que é exatamente essa capacidade que o espírito tem de aparecer, né, e de se tornar visível, palpável, e não Jesus voltar a habitar aquele corpo dele, né, como o seu Manelzinho estava perguntando, mas aí como Jesus voltou para aquele corpo e o corpo dele saiu voando e levaram ele os anjos saíram levando Jesus com o corpo e tudo? Não, ali era Jesus, vamos dizer assim, em espírito, né, como se dizendo, não, Jesus estava em espírito ali, e ele pôde se fazer perceber por todos. E quando tem aquela passagem, né, que ele sai e alguém vem a tocá-lo e ele diz, não me toque que ainda não fui ao meu pai, era porque ele estava vindo exatamente das regiões umbralinas. Jesus tinha descido até o fundo da terra para tentar adormecer o nosso irmão Judas. E aí eu não estou inventando isso, está na literatura espírita, que eu não me recordo nesse momento a obra específica, mas isso não é Marcos Melo que está inventando. Posteriormente a gente pode fazer uma pesquisa e tem informando que Jesus desce para as regiões mais densas e como um espírito de luz que ele era, onde ele passou nessas regiões, ele pôde trazer um pouco de alívio a todos aqueles irmãos que lá se encontravam. E o estado de Judas era tão difícil que Jesus só conseguiu fazê-lo dormir diante vamos dizer assim, do momento que ele vivia, tanta culpa que ele se relegava. Essa é uma passagem muito bonita, o Humberto de Campos, ela retrata ela, e também em outras obras, como eu falei, que eu não me recordo do momento, mas não é Marcos Melo que está inventando. Miramês também, ele vem nos falar que, em se falando de nascimento, o espírito não está ligado definitivamente à criança antes de nascer. Está preso por simples laços que, com o passar dos tempos, vão se ajustando até alcançar o domínio que corresponde às necessidades do recém-nascido. Daí em diante, haverá mais uns ajustes para que o espírito possa mostrar que é ele mesmo, com todas as suas faculdades em função. E aí nós falamos daqueles primeiros 3.000 dias, né, que é até os 7 anos de idade, que ele vai estreitando, vai se moldando, vai se reconhecendo ali ainda. O espírito ainda está ligado até os 7 anos com reminiscências das encarnações anteriores, e aí nós temos relatos científicos dentro da obra espírita e fora da obra espírita, principalmente, estudos de casos que nós temos nos Estados Unidos que tratam de crianças que, na Índia, nos Estados Unidos, que crianças lá que tinham experiências da Segunda Guerra Mundial e sabia nome de major, de aviador, que fizeram missões com ele, até que um dia levaram ele para esse estado americano lá, onde ficavam esse grupo de aviadores, que eles sempre se encontravam uma vez por ano, e quando ele lá chegou, aqueles que ainda permaneciam, encarnados, ele conseguia reconhecer todos eles pelo nome, ele citava as missões que fez com fulano, com Beltrano, a gente atirou no avião tal, caiu isso, e ficou assim todo mundo chocado, porque realmente ele tinha viva essa lembrança com ele. Depois desse documentário, muito tempo depois, foi-se questionado se ele ainda continuava, ele um pouco mais, com idade um pouco mais avançada, e ele ia perdendo essas lembranças. Com o tempo ele foi perdendo, como nós estamos vendo. O véu do esquecimento vai se tornando mais forte, o grau do esquecimento vai tornando mais forte, e a cada período ele vai esquecendo para poder ter a sua evolução e ter a sua vivência totalmente nessa encarnação e não ficar preso às encarnações anteriores, que essa é a grande bênção que nós temos, que é exatamente o véu do esquecimento.
Às vezes, quando cometemos atos equivocados e de um grau que provoca em outros nossos irmãos o instinto da vingança, perseguições, que eles vêm e às vezes se manifestam nas reuniões mediúnicas, e, você fez isso comigo, você me prejudicou, e a gente que está aqui não sabe o que foi que fez. Eles sabem exatamente o mal que nós causamos para ele. Por isso que é interessante, sempre dentro desses processos que nós vivemos no nosso dia a dia, nós não nos colocarmos como vítimas, sempre nos colocarmos também como algozes. Claro, existem os excessos, mas devemos sempre nos colocarmos como algozes. Não vamos nos revestir sempre de uma santidade que nós não temos e estamos longe de adquiri-las. Aí Kardec vai para a questão 136b, quando ele pergunta: o que seria o nosso corpo se não tivesse alma? E aí os espíritos respondem: uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiseres, exceto um homem. Miramês, ele reforça: o que garante a forma do corpo, as atividades orgânicas, é o espírito. Desligado esse, tudo emudece, voltando os elementos que compõem para seu estado de origem, obedecendo assim a uma lei que desagrega as formas para renovar as energias ali aglutinadas e os elementos presos que obedecem à vontade soberana. Aí a gente, por esses questionamentos de Miramês, nos remete àquela reflexão que nós fizemos um tempo atrás com relação a você destruir o corpo pela... esqueci agora. Deu um branco. Quando você destrói o corpo pelo fogo, tá me fugindo a palavra. Você pode ter o enterro normal, vamos dizer assim, o tradicional, e quando nós incineramos... Cremação, né? Isso, cremação. Não vê essa palavra de jeito nenhum agora. Aí pela cremação. Então isso nos remeteu àquela série de questionamentos: o que é ser cremado, a gente viu aquela questão sanitária, que devia ser. Aí nós sabemos também que o nosso corpo é um universo onde aqueles seres também têm o direito de, retornando para a Terra, se agregarem, voltarem à sua essência, se juntarem, formarem outros elementos e assim o ciclo da vida continuar. É uma questão que nós respeitamos todas as opiniões, né, diversas. Nós sabemos que elas existem e são, em certos momentos, dependendo do prisma que você olha, são cabíveis. Mas quando você se aprofunda cada vez mais na obra, você percebe que nós realmente temos essa dívida com o nosso Pai. A dívida que eu digo, isso é um entendimento que eu, Marcos, estou fazendo nesse momento. Uma dívida que eu entendo por habitar esse corpo, porque, como nós já falamos aqui, e essa área é mais para Antônio Seinácio, de aprofundamento, eu fico muito na base, como vocês, a gente já estudou aqui, e aí se eles quiserem aprofundar, fique à vontade aí, eu estou quase encerrando aqui, porque inclusive a bateria do celular está acabando. Nós sabemos que o nosso corpo, e nós vivemos num verdadeiro universo aqui no nosso corpo, porque nós, nesse momento, estamos sendo realizadas, nossos órgãos estão trabalhando, exercendo inúmeras funções, nós estamos respirando sem perceber. Quem é que está comandando tudo isso? É você? Você mentalmente está comandando a quantidade de respiração que você está tendo por minuto, o processamento do fígado, dos rins. Somos nós que estamos fazendo isso conscientemente? Não, eu creio que não. Então nós fazemos parte de uma grande comunidade que se comprometeu e se compromete, e também são seres que estão em evolução, que estão passando por essa experiência de comandar esse universo, e nós, para esses seres, nós somos Deus. Para esses seres que habitam o nosso corpo, nós somos Deus. Então nós somos responsáveis pelo que nós estamos fazendo com o nosso corpo, e principalmente com esses seres que habitam o nosso corpo. Então, assim, quando você devolve para a Terra o corpo, que para alguns não tem utilidade nenhuma, é algo que vai apodrecer ali, né? Quando você tem condição de doar os órgãos, maravilha, eu pretendo que o que tiver que preste em mim ainda, que possa ser aproveitado, que aproveite tudo, os ossos, o que for, se quiser doar tudo que for necessário, que pode levar, e o que não puder, que seja utilizado pela Terra, para que ela possa, junto desses irmãos, voltar à Mãe Terra, né? Como a gente tem essa expressão, saudosa e romântica de chamá-la, porque nosso planeta é a nossa casa.
Meus irmãos, eu encerro com essa questão, a 136b, e nós ficamos ainda com uma série de questões pela frente. Já deixo um tempozinho aí para a gente questionar e explanar sobre o tema e fazer colocações que possam engrandecer. Eu sempre chamo para todos que participem. A minha fala ela não exaure o tema. É importante que a gente traga sempre um olhar, uma forma diferente de ver. E é que a gente tem um passo seguinte. Não adianta a gente estar estudando, como a gente vem fazendo há quase um ano, e a gente não veja o caminhar. Né? A gente tem que participar, tem que trazer colocações, tem que fazer leitura antes, tem que refletir, como nós já sabemos, né, e vemos, a gente tem que conhecer a doutrina espírita através das suas obras, tem que meditar sobre elas, senti-las e vivê-las. Isso é que é importante. Eu retorno a palavra para você, Antônio, para que a gente possa dar continuidade e interagir aqui com aqueles que queiram colaborar e trazer mais reflexões. Vou só desligar a câmera aqui, que meu celular está descarregando, vou colocar um carregador aqui. Muito obrigado, Marcos Melo, como sempre, não é? Muito boa essa aula, muito esclarecedora, muito clara, muito transparente. Mas aí nós vamos abrir agora para que os irmãos possam fazer suas colocações, colocar suas dúvidas, enfim. Então, abrindo e falando um por vez. Vamos então prestigiar aqui a aula do nosso irmão Marcos. Ver quem é o primeiro que gostaria de se colocar. Alguma dúvida? Então, vamos começar as convocações, né? Então, vamos lá, convocar aí seu Inácio aí, hoje vai abrir. Boa noite, meus irmãos. Estão me ouvindo? Está me ouvindo, Antônio? Sim, perfeitamente. Ótimo. Desculpa aí a demora, são situações familiares que estão alterando. Como o Marco Melo colocou, realmente a gente tem muito o que aprofundar. Veja só, questão 136A. Pode o corpo existir sem a alma? E os espíritos dizem que pode. Peraí, quer dizer que o corpo pode estar andando por aí? Não. A questão é, o corpo pode existir sem a alma? Sim. E aí ele faz uma questão, ele diz assim, antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. No meu entender, ele está dizendo que esse período, o corpo existe sem a alma. E que, às vezes, a pessoa morre e o corpo continua vivo por alguns segundos, alguns minutos, sem a alma. Não sei, naqueles casos de pessoas que estão em coma há 20 anos, 10 anos, sei lá, o corpo deve estar vivendo sem a alma. Então, são situações anômalas, mas a resposta deles é que realmente existe. Porque o corpo pode existir ou estar vivo por alguns minutos. Mas, aproveitando, quando o Marco Melo colocou aquela situação dos médicos ressuscitarem, ali eles estão tentando promover com que os órgãos voltem a funcionar. Ressuscitamento não é possível. E aí, eu cito a coincidência de que hoje eu abri um livro aqui, Cartas a um Amigo, sobre a realidade da vida além da morte, e esse livro tem a apresentação da sua santidade, o Dalai Lama. E na apresentação do Dalai Lama, ele diz o seguinte: recentemente, a descrição que dá esse livro, o livro
o livro tibetano dos mortos, ele diz, dá esse livro sobre o que acontece no momento da morte, tenha encontrado alguma confirmação em relatos correspondentes de pessoas que morreram e foram ressuscitadas. Então, a gente está com o conhecimento que a gente já tem, a gente está entendendo que essa afirmativa é improcedente. O Dalai Lama está dizendo algo absurdo. Pessoas que morreram não ressuscitam, jamais. É contra a lei de Deus. Morreu, morreu. Agora, se eu ainda estou vivo, e a gente já viu isso aí no próprio Livro dos Espíritos, que a gente pode, com energias, aquelas pessoas que estão com as energias prestes a se acabar, mas se foi definitivo, se morreu, não tem como ressuscitar. Então é interessante a gente ter o conhecimento, né? Para a gente observar, quando fazer uma leitura dessa, a gente entender que a santidade do Dalai Lama está dizendo algo absurdo. Era a minha participação, Marcos, na noite de hoje. Obrigado. Ok, senhor Inácio, obrigado pela participação. E continua aberto aí para quem quiser dar continuidade às explanações da noite. Vamos lá, pessoal, participar. Vamos contestar seu Inácio aí, vamos dizer que ele está errado. Não é, seu Inácio? A proposta é essa, é chegar e dizer, rapaz, seu Inácio está errado, eu prefiro que seja assim e tal, né? Isso é um estudo, Até porque eu afrontei a santidade do Dalai Lama. Pois é, ele fez a provocação para a gente realmente vir com um debate, isso é que é importante. Bom, se é para contradizer seu Inácio, aí eu estou aqui pronto, pelo amor de Deus. Pronto, meu amigo, é isso aí. Vamos junto, estudar é isso. Não, assim, na verdade, né, o próprio Allan Kardec, ele ponderou sobre essa questão, né, da ressurreição do corpo, né, e eu fazendo aqui só uma pequena leitura, ele diz assim, eu vou só fazer um excerto. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos, oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que uma mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Falamos unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta os dos animais. E por aí vai. É bom pegar, assim, vamos lá, estas instruções de Allan Kardec e a gente raciocinar, realmente a gente vê que não tem sustentação. Então, aqui nesse caso eu estou de acordo aqui com o senhor Inácio, viu, senhor Inácio? Foi só guerra. E sobre a questão digamos, da alma, estava vendo aqui, ele fala o seguinte, que eu queria ver se eu encontro aqui também. Na Revista Espírita de 1867, viu, senhor Inácio, estou fazendo a referência ao livro, tá bom? Ontem eu levei um puxão de orelhas para não falar do livro, e pronto, foi os dois, olha, um puxou pela minha orelha direita, outro foi pela orelha esquerda, olha, fiquei com as orelhas, eu não vou nem aparecer na tela hoje. Bom, então é o seguinte, Revista Espírita de 1860 e 67 nos traz um esclarecimento de um espírito, eu vou tentar pronunciar, que vamos lá, que ele é argelino e habitava uma cidade chamada Sétif, e o senhor Queenemant, e ele traz uma explicação, traz uma imagem, não é? Segundo, assim, admirável, né? Sobre a questão do espírito, do corpo e etc. Então ele vai explicar aqui, eu vou também passar a ler, isso não é meu,
e ele faz uma reflexão sobre a providência divina, alma, corpo. Então ele diz o seguinte: é só para nós avançarmos um pouquinho, viajarmos um pouco. Eu tenho esse problema, gosto de viajar, e como não estou podendo viajar para nenhum canto, então eu viajo para dentro de mim mesmo, e convido a vocês a fazerem isso comigo. O homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação cujo Deus seria o espírito. Compreendei bem que aqui há uma simples questão de analogia e não de identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, os músculos, os nervos, as articulações, são outras tantas individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do referido corpo. Se bem seja considerável o número de suas partes construtivas, de natureza tão variada e diferente, a ninguém é lícito. Só um minutinho que eu me perdi. A ninguém é lícito supor que se possam produzir movimentos ou uma ou outra impressão em qualquer lugar, sem que o espírito tenha consciência do que ocorre. Ele aqui está nos referenciando que o espírito realmente ele é o controlador, ele é o construtor, é o administrador do corpo físico e também da sua própria estrutura espírita. Mas vamos lá. Há sensações de diversos em muitos lugares simultaneamente. O espírito assente todas, distingue, analisa, assina a cada uma a sua causa determinante e o ponto em que se produziu, tudo por meio do fluido perispirítico. O Inácio também já falou muito sobre isso aqui, sobre a premiação de todos os corpos dos corpos por esse fluido, né? Análogo fenômeno ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda a parte, na natureza, como o espírito está em toda a parte no corpo. Todos os elementos da criação se acham em relação constante com ele, como todas as células do corpo humano se acham em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam de maneira idêntica, num e noutro caso. Um membro se agita, quer dizer, uma criação, um homem, né? O espírito sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento, os diferentes órgãos estão a vibrar. O espírito ressente todas as manifestações, as distingue e localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. Deus sabe o que se passa e assina a cada uma o que lhe diz respeito. Eu achei fantástico, meus irmãos. Eu não vou falar muito, até porque aqui a Alex está dizendo que está na hora de dormir e eu não posso me alongar, mas eu achei assim fantástico esse texto aqui do nosso irmão espiritual Queenman, ok? Então eu vou passar a palavra para outros irmãos. Antônio? Sim, senhor, a palavra está com você. A única observação que eu tenho que fazer porque eu fiquei aguardando outros colegas fazer a opinião, mas aí, como ninguém se apresentou, eu estou colocando. Um caso muito característico que a gente verifica porque Kardec, ele na questão 344, é feita a pergunta, né? Em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta dada pela espiritualidade foi: desde o instante da concepção, né? Desde o instante da concepção, o espírito designado habita o corpo e este se liga por um laço fluídico, né? Tá certo? Mas aí nós vemos muito o caso, tá certo? Uma situação por exemplo, um bebê com problema de anencefalia, né? Quer dizer, ali se desenvolveu um corpo físico, tá certo? Organicamente alimentado pela energia da mãe, né? Fluidicamente, o espírito, a princípio, ele está ligado.
mas o cérebro não desenvolveu, né? Existem algumas partes do cérebro que só faz alguns princípios vitais do corpo físico do bebê, ou seja, respiração, batida cardíaca, mas ele não tem consciência nenhuma, quer dizer, a nível de inteligência, aquele corpo ali não está desenvolvendo nenhuma ação. É tanto que você vê que toda criança com problema de anencefalia, quando ela nasce, os médicos já sabem quanto tempo aquela criança normalmente vai viver. Casos esporádicos, aconteceu aqui no Brasil, uma criança que passou, se eu não me engano, não sei se foi 6 meses ou foi 12 meses, um negócio assim, que ainda conseguiu passar esse tempo todinho, né? Mas desencarnou, né? Mas a gente sabe que em outras situações, como a questão hoje levantou, em relação se existir a separação do espírito, da alma, do corpo físico, né? Aí eu levantei esse tema para a gente poder também depois, como hoje o tempo está limitado, a gente poder trabalhar isso numa outra oportunidade também, né? Não sei se eu consegui falar alguma coisa, Marquinhos. E Antônio, seu Inácio aí, e os colegas que queiram questionar também. Não, muito boa a sua reflexão. Como o tema ele é bastante profundo, né? Eu acho que, e como estamos já um pouquinho avançados, eu vou deixar, porque nós vamos ainda ter digamos, outros itens relacionados a essa mesma área, que é a alma, né? Então, eu vou deixar para mais tarde. Então, outros irmãos que gostariam de se pronunciar? Marcos Melo? Com relação às colocações que o João fez, a gente vai se aprofundar, né, nessa questão que ele citou, no capítulo 7, e ela é bem profunda, né, como você já falou, né, Antônio, devido ao tempo, não tem como a gente abordar e puxar mais raciocínio com relação a ela, mas a gente vai poder estudar com mais profundidade e mais tranquilidade a partir das questões 344 que tem no capítulo 7. Então, vamos com calma que a gente vai chegar lá ao entendimento sobre essas questões. Mas foi bom, João, trazer isso aí para a gente já, quem quiser, já dar um passeio por essas questões e já ir se adiantando.